Meus caros, saiu então aí resultado do terceiro trimestre da Unifique, que é uma das empresas que eu tenho na minha carteira. Eu possuo aí em torno de 47 ações desta empresa. Então, para isso a gente abre aqui o navegador, vou digitar aqui, ó, RI Unifique e pegarei esse site. Você pode também, através da B3, coletar esses dados aí, porque eles são obrigados a colocar lá, tá? Então aqui a gente desce e nós temos últimos relatórios. Então aqui são relatórios já com dados estatísticos, bem mais especificado cada informação. Você pode ter um detalhe maior, que é uma riqueza maior de detalhes, tá bom? Ou últimos comunicados, você pega o comunicado apresentado ao mercado, que é uma apresentação, onde ela é um pouco perfumada, sabe? Um pouco mais adocicada aí, tá bom? Aqui não vai ter as coisas ruins da vida. Mas eu já li aquele outro relatório, só que é muito chato aquele lá. E esse aqui também, tá? Esse tem algumas informações legais aqui, vou mostrar para vocês. Então a Unifique, ela é uma empresa de telecomunicação. Vamos abordar aqui então. Ela trabalha com internet, telefonia fixa, móvel, TV por assinatura, data center, telemedicina e câmeras. Aqui são os pontos em que ela atende, tá? Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E aqui vem os destaques, tá bom? Dentre eles, ela aponta o seguinte: teve um aumento aí de 33.600 quilômetros de fibra, provendo conectividade para residências e empresas, rede com alta densidade, permitindo novos clientes com capex menor e presença marcante em Santa Catarina e crescente no Paraná e Rio Grande do Sul. Quanto à receita bruta, teve um aumento aí, 288 milhões, ela fechou a receita bruta, um aumento de 7% em relação ao trimestre anterior, desse mesmo ano, trimestre anterior. Aqui nós tivemos 112,9 milhões de EBITDA recorrente, um aumento de 9% em relação ao trimestre anterior também. Tivemos 716 mil casas conectadas aí, né? Um aumento de 3,7% em relação ao trimestre anterior e 3.228.000 casas passadas, um aumento de 2,3% em relação ao trimestre anterior também. Tá? Além disso, ela fez a aquisição da Nax e atribuição de rate aqui com uma classificação de BRAA, né, perspectiva estável, da SP Global. Tá? Aqui o desempenho operacional, então casas passadas, terceiro trimestre desse ano foi de 3.228.000, então teve 2,3% a mais em relação ao trimestre anterior e 40,6% a mais em relação ao trimestre do ano anterior, tá? E casas conectadas, ela fechou aí com 716 mil, um aumento de 3,7% em relação ao trimestre anterior, que foi de 690, e um aumento de 19,2% em relação ao ano anterior, ao mesmo trimestre do ano anterior, que foi de 600 mil. O market share dela em Santa Catarina, levando em consideração que é setembro de 2023, então adições líquidas de setembro de 2022 até setembro de 2023, ficou assim, ó, 20% Unifique, tendo um aumento de 78.216, 17,6% Claro, com um aumento de 17.731, e aí em terceiro lugar vem a Oi, né, em queda, com 7,4%, mas com a queda aí de 25 mil, né, 25.916, e consequentemente Vivo 7,5% com uma queda de 5.322 também. Aí depois temos 6,5% que acho que é Vero, enfim, não conheço essa empresa, mas que teve um aumento aí de 22.508 e por fim 3,7% a MH
net, é isso? MHNet, com um aumento aí de 2.875. Desempenho econômico financeiro, receita bruta, em se tratando de milhões, o terceiro trimestre do ano passado foi 227 milhões, né? E esse ano 227,5, tá? E esse ano 288, ou seja, teve um aumento de 26,6%. Já em relação ao trimestre anterior desse mesmo ano, era de 269,2, foi para 288, ou seja, tivemos um aumento de 7%. Quanto ao lucro líquido, tivemos um aumento de 31,7%, tá? Onde era no mesmo período do ano anterior 31,1 milhões e esse ano 41 milhões. Já em relação a esse mesmo ano, só que no trimestre anterior era 29,9, foi para 41, um aumento de 37,1. Quanto a EBITDA e margem, era 90,2 milhões e passou a ser 117,8. Isso em relação ao mesmo trimestre do ano anterior, dando aí um aumento de 30,6%. Já em relação à proporção, ano passado era 50,9% e esse ano aí 51%, tá? Então houve um aumento. Já em relação ao trimestre anterior desse mesmo ano, houve um aumento de 13,5%, onde era 103,8 milhões, né? E agora nesse trimestre fechou em 117,8. Em termos de proporcionalidade, era 48,1% e agora fechou em 51%. EBITDA ajustado recorrente de 88,2 passou para 112,9, isso em relação ao ano anterior, mesmo período do ano anterior, dando um salto aí de 28%. Na proporcionalidade era 49,8, caiu para 48,9. Já em relação ao trimestre anterior, tivemos um aumento de 9%. De 103,6 foi para 112,9. Trabalhando na proporcionalidade, 48%, que subiu para 48,9% para esse trimestre. Endividamento, essa é uma parte importante. Eu vou aqui direto para os finalmente, vocês podem olhar cada um deles, né? Circulante, não circulante, participação societária. Mas resumidamente, segundo o trimestre, ou seja, trimestre anterior desse ano, a dívida líquida gerencial era de 284,9 milhões. E agora, esse trimestre fechou em 236,8 milhões, ou seja, teve uma queda representada em 16,9% do trimestre anterior para esse. Analisando o gráfico aqui, nós podemos ver que a participação societária em até um ano e de 1 a 2 anos ela é bem alta. Já nos demais, de 2 a 3, de 3 a 4, 4 a 5, ela é mais estável e abaixo. E acima de 5 ela nem aparece, tá? É a cor laranja aqui do gráfico. Já o azul, que é o passivo de arrendamento de rede, ele se mantém estável aí até 1, de 1 a 2, 2 a 3, 3 a 4, 4 a 5. Só não acima de 5, tá bom? E cinza, né, são os empréstimos e finanças, a gente percebe uma queda, né, óbvio, que vai amortizando, aí vai pagando aí, né? Então até 1, de 1 a 2, 2 a 3, 3 a 4, 4 a 5. Acima de 5 ainda permanece, tá? Porém, esse cenário pode mudar, porque no próximo trimestre, no próximo ano, já pode ter também mais algum endividamento aí, pode ter algum dado diferente, tá bom? Mas, de maneira geral, aqui nós temos a linha de cor laranja, tá? Então, no gráfico, o line aqui, ele representa uma queda, inclusive uma queda bem alta aqui, né? Uma queda boa de 2 a 3 anos, tá bom? O perfil da dívida em percentual, 62% está no pós-fixada, no CDI. Lembrando que a taxa Selic caiu mais meio, né? Vem caindo de meio e meio, porém a perspectiva é que não baixe de 11%. Não sabemos. Tudo depende aí das próximas reuniões aí, mas tudo indica que ficará assim. Já a cor laranja representa 33%, que é o IPCA+, que sabemos que é a nossa inflação. Esse ano, pelo menos a anterior, esperava que ela aumentasse e aumentou, porém não aumentou tanto quanto se esperava. Então ela ainda ficou abaixo. Isso é bom nesse cenário aqui. Porém, a expectativa é para que ano que vem
isso piore, esse cenário piore e não fique tão bom assim. Não sabemos. Já a inflação depende de vários fatores, inclusive do mercado aí. Depois vem 4% do TJLP e 1% de pré-fixado. Aí aqui nós podemos ter os dados, total de endividamento até 1 ano 227,1 milhões, de 1 a 2, 221 milhões, de 2 a 3, 80,1 milhões, de 3 a 4, 72,2 milhões, de 4 a 5, 62,5, né? E acima de 5, 27,1 milhões, tá bom? Lembrando que esse cenário pode mudar, como eu falei. Aqui nós temos uma propaganda, um portfóliozinho, onde é a inauguração de operação piloto da rede móvel 5G Standalone, que é em Garuva, cidade vizinha. E aqui, ó, se você quer que eu vá lá dar uma pesquisada, se isso aí tá legal ou não, deixa o comentário embaixo, tá bom? Se você não deixou o comentário, não vou nem investir meu tempo nisso. Porque, olha que dado interessante, essa cidade vizinha aqui, Garuva, ela tem uma população de 18.545 pessoas e a Unifique está dizendo que tem 18.142 chips ativos. Então, é uma bela parte da população, a cobertura quase que total aí, né? Então, eu tô curioso para saber como é que é esse serviço, né? E daí, ali nós temos 15,1% de market share de banda larga. A propaganda deles diz o seguinte: Garuva agora é 5G, combo fibra mais móvel, 500 MB mais 25 GB por R$ 139,90 mais MaxiPlay. 500 MB deve ser a velocidade de transferência de dados, né? 500 MB de velocidade. E o 25 GB deve ser o limite, né, que você tem para mensal. Enfim, não está claro, mas provavelmente é isso. MaxiPlay é a TV a cabo, né, da Unifique aqui. A cabo é difícil, né? Hoje em dia não é mais a cabo, porque como vem por fibra, mas enfim. Então é isso, gente. Aqui tem relação com os investidores, o e-mail ri@redeunifique.com.br e o site ri.unifique.com.br, que é esse que vos mostro aqui para obter essas informações. E aí, você achou interessante investir nela? Se você já investe, achou interessante continuar investindo? Ou você acha que não? Eu faço essa indagação a vocês porque eu não estou aqui para dizer nem que sim, nem que não, né? Porque até mesmo porque eu não sou especialista na área, mas com base nesses dados a gente consegue ter uma dimensão da empresa e o caminho que ela traz. Beleza? Fico por aqui. Tchau.